Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancinha Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Eu sou Carlos Costa Weber e esse é o programa Pense Grande, um programa de maior audiência aqui no Grupo Diário. Antes de nós conversarmos, eu estive agora, nós estamos gravando na quinta-feira, e eu estive no lançamento de um evento fantástico dentro do Centro de Tecnologia da UFSM, que é o Next. O Next está reunindo 17 empresas e mais de 1.000 alunos da universidade, de todas as áreas, dos cursos técnicos inclusive. E foi lançada uma plataforma de talentos. Isso é uma demanda antiga que começa agora a se resolver. Até porque, num segundo momento, nós precisamos alimentar, não só alimentar com os talentos da universidade, como receber também empresas que desejam compartilhar, empresas que desejam oferecer estágios, empresas que buscam profissionais. Então, parabéns à equipe lá do Centro de Tecnologia pelo esse programa fantástico Next. Bem legal. Pessoal, nós voltamos hoje a falar sobre empreendedorismo, que é o nosso foco principal, e trazendo uma jovem que vai contar uma história muito interessante, que é um pequeno empresário, uma pequena empresária que desbravou um segmento único, diferenciado aqui em Santa Maria, e essa história, assim, ela é bem inspiradora. Então, estou aqui trazendo uma nossa convidada das boas-vindas, a Caroline Obrigada. Coradini. Isso. Coradini eu conheço, tem parente Coradini pro mundo aí. Carol, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Há horas que a Giovana... Johnny, depois tu coloca uma câmera na Giovana que está nos visitando aqui, tá? Então, a Giovana é tua amicíssima há muitos anos, e a gente, então, estava há horas procurando uma maneira de te trazer aqui. Bom, Carol, a gente sempre começa pelo começo. Quem é a Carol Coradini? Tá. Então, muito obrigada, né, Carlos, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. A Gi era minha cliente, virou minha amiga por conta do meu negócio, então... a gente não faz só negócios, né? A gente acaba fazendo muitas amizades ao longo dessa... E tu inspirou ela também, né? Mas eu fico muito feliz de ver ela crescendo cada vez mais. Eu falo pra ela que eu só não vou mais lá, porque a hora que ela tá trabalhando, eu tô também. Então, a gente se visita pouco. Mas eu comecei em 2018, né? Fazendo ovos de Páscoa, sem açúcar, sem lactose, sem glúten. E por que tu... Qual foi a origem desses produtos? Foi por conta de eu ter restrição, né? Então, eu não posso consumir nem açúcar, nem lactose, e eu tinha muita dificuldade de encontrar. Então, na época, eu fazia faculdade de Engenharia Civil na FSM, lá no Centro de Tecnologia, inclusive, e eu fazia arquitetura junto, eu fazia as duas ao mesmo tempo. E estava no terceiro semestre da faculdade, eu ia muito bem, para mim era muito fácil, e aí eu pensei, sobrava tempo, sabe? A pessoa ansiosa, ela fica catando coisa para fazer. Isso. Então, com 2 faculdades ainda sobrava tempo. Sobrava, entendeu? Sobrava. E aí eu pensei, quer saber? Eu vou fazer ovo de Páscoa para vender. O maior objetivo era que eu pudesse comer com segurança, né? E aí postei lá no Instagram e rapidinho, assim, eu vendi, 30 ovos, sem nem ter 30 ovos, né? Eu tinha feito uns para provar, deu certo, postei, fiz foto. E aí, quando vi, na minha primeira Páscoa, eu vendi 200 ovos. 200 sem ter cozinha, sem ter panela.
eu usava a panela de risoto, que era da minha Dinda. Então, se ela queria fazer risoto, eu tinha que parar minha produção e emprestar para ela, porque era bem grande. Não sabia a parte técnica da confeitaria, não fazia ideia do que era temperar um chocolate. Não fazia esse processo, né? Porque o ovo de Páscoa, se tu não tempera o chocolate, ele começa a derreter. E de fato, né? O produto começava a derreter e eu não sabia por que aquilo acontecia. Então, eu só falava pro cliente, bota na geladeira, né? Pra ficar perfeito. Então, esse foi o início, foi a minha primeira Páscoa. E quem tem restrição alimentar, muitas vezes se sente excluído dessas datas comemorativas. Porque tu ter uma restrição não é uma escolha. Sim. Né? Se alguém fosse escolher, jamais escolheria sem dúvida não poder comer. E eu percebi que as pessoas não respeitavam isso. Ou eu ia nos lugares e dizia, é sem açúcar mesmo? É sem açúcar. Aí eu comia e passava mal. Por conta de ter farinha branca, então tinha um alto índice glicêmico. E era a mesma coisa que ter açúcar. Então eu já estava um pouco chateada com esse fato de sempre ficar olhando e passando vontade, ou sempre ficar passando mal. Então eu queria resolver esse problema. E aí a gente foi fazia, depois de 2019, comecei a fazer outros tipos de doce, bombom, doce de pote, colocava... Tudo artesanalmente, assim. Tudo artesanal, na cozinha de casa. Aí eu tinha um sócio, era na cozinha da casa dele, e a gente tinha um salão de festas que a gente transformou numa cozinha, fechou e isolou para não ter risco de contaminação cruzada. Porque era tudo sem açúcar, sem lactose e sem glúten. Mas para quem é celíaco, não adianta ser sem glúten e, por exemplo, ter contaminação cruzada, tu usar o mesmo utensílio. Podia explicar bem, que eu sei que é, mas explicar o que é essa menstruação cruzada, isso é importante. A doença celíaca é quando a pessoa não pode consumir o trigo, né? Então, o glúten é uma proteína que está presente no trigo. Só que ele não está presente só no trigo. Muitas vezes ele está na aveia, na cevada. E aí tem produtos que naturalmente não conteriam glúten, mas por conta de uma fábrica produzir algo que contém glúten, ficam as partículas de glúten nas máquinas e contamina tudo. Então, para o celíaco, não importa se tem pouco ou muito glúten. Se tiver, né, contaminado com glúten, aquela proteína, o organismo dele vai entender como se fosse farinha de trigo e vai ativar os mecanismos de defesa, né? Então, o celíaco, quando ele come glúten, ele tem reações, manifestações cutâneas, é como se fosse uma doença. Além de que as nossas células de defesa, todas, né, vão tentar combater aquele inimigo sem necessidade. Mas é porque o organismo daquela pessoa entende aquilo como uma ameaça. Então, o celíaco é uma das doenças mais graves que tem, né? Não tem cura, então o tratamento é não consumir, e 1% da população mundial tem doença celíaca hoje. Então, é uma coisa bem grave. Nós temos um caso em casa, né, João? O Guto, o filho mais velho, o irmão da Giovana, ele é celíaco. Então, mudou assim, completamente o sistema alimentar dele, né? E aí que eu entendi, que eu não conhecia. Aí eu vi a dificuldade que tem, né? E o cuidado no preparo desses alimentos, assim, muito, muito delicado. E o glúten, por ser uma proteína, né? Então, é uma partícula muito, muito pequena. A gente não enxerga. E aí, essa contaminação pode acontecer pelo ar. Não tem como tu enxergar ela acontecendo. Por isso que é mais difícil de entender. E eu já tive casos ali na loja de, por exemplo, cerveja geralmente contém glúten, a não ser que não contém glúten. De uma cliente entrar, tá com uma cerveja aberta, né? Tipo, vai comprar alguma coisa, assim, de tardezinha, tá com uma cerveja. E eu ter que pedir pra pessoa, tu não pode consumir aqui dentro. Ou uma mãe abrir a lancheira do filho que tem uma bolacha lá dentro. Mas chega nesse ponto? Não pode, sabe? Porque daí a mesa, por exemplo, vai contaminar e daí eu vou limpar com o álcool, né? Tipo, o álcool limpa. Mas aí pode contaminar, por exemplo, o Perfex, a mão da atendente. E aí todo cuidado é pouco quando se trata de atender um cliente com restrição, né? Então lá a gente tem, tipo, muito cuidado justamente para poder garantir para quem é celíaco uma segurança. Bom, nós estamos conversando com a Carol, está aqui a sua empresa, Sem Culpa Doceria.
Parece um contrassenso, né? Sem culpa, doceria. Para amenizar. E daí, Carol? Passado a fase inicial de artesanato. Bom, aí a gente abriu a primeira loja em 2021, porque 2020 veio a pandemia, que foi péssimo para vários negócios, Sim. mas que eu não posso dizer que para mim foi ruim, porque acabou trancando as minhas 2 faculdades. E aí eu fiquei com 100% de tempo livre para me dedicar ao meu negócio. E foi o que eu fiz. A UFSM acabou trancando as aulas, que não tinha o EAD ainda, e a Unifra também, então eu fui estudar mais sobre doce saudável, ficava o dia todo fazendo vários testes, e eu comecei a vender no delivery. Então, as pessoas iam lá no apartamento retirar, era no 4º andar, não tinha elevador, a Gi buscou lá, descia um por um, de máscara, mas atendia, entregava, e aí isso começou a aumentar a demanda, o feedback das pessoas era muito positivo, pessoas com restrição alimentar comiam e não passavam mal, pessoas que não tinham restrição alimentar começaram a comprar por ser mais saudável ou porque ouviam as outras falando que era bom. Então, aquela coisa da contenção de danos, né? Ah, quero comer um doce, Sim. mas existe uma coisa mais saudável, então eu vou comer o mais saudável. E acabou preenchendo toda a minha agenda. Então, eu trabalhava das 7 às 11 e chegou um ponto que eu percebi que não tinha mais o que fazer. Ou eu ia não dormir, né? Ia continuar trabalhando em casa. O retorno financeiro era muito bom, porque não tinha custo fixo. Mas a gente fez os cálculos, colocamos lá na ponta do lápis. E se saísse de casa com aquele faturamento que tinha, abrisse uma loja, tivesse 2 funcionários, chegaria no 0. Então, se pagaria, sim, né? Não ficaria no vermelho. Sim. Então, a gente decidiu abrir uma loja, procuramos vários pontos, e aí a gente abriu a primeira loja, que é ali na Professor Teixeira. Fica bem na frente da igreja Bem na de frente Fátima. da igreja de Fátima. Professor Teixeira, 1528, bem na frente da igreja. E eu já gostava... Já saiu abençoado ali, né? Abençoado. Não, Deus é meu sócio, né? Então, qualquer coisa que precisa... Tem o Padre Valdir ali da igreja, que é o meu amigo, ele vai lá nos bens, então é maravilhoso ali aquela localização. Não tem parquímetro, fácil de estacionar, tem uma feirinha bem na frente. Nas segundas e quintas. Nas segundas e quintas, então dá para comprar as coisas bem fresquinhas na feira. Tem mercado perto, tem tudo perto. E aí abrimos ali, então, 2021, em fevereiro, naquela coisa de fim da pandemia, só com a intenção do cliente ter um lugar para retirar o pedido, né? Já poupava 4 andares da escada. E as pessoas iam lá retirar, mesmo com pandemia, mesmo de máscara, e começaram a... Ah, não, tem um detalhe. Antes de abrir a loja, eu só abri a loja porque os clientes perguntavam muito, era a pergunta que eu mais recebia. Vocês têm loja física? Vocês têm loja física? Vocês têm loja física? E era a primeira pergunta, assim. A pessoa mandava, oi, vocês têm loja física? E a gente não tinha, né? Eu tinha até vergonha de falar, aqui no apartamento. Teve várias situações do tipo, eu quero ver os doces. E eu pensava, meu Deus, como assim? E aí teve uma vez que uma cliente quis subir, aí eu recebi ela, né? Botei todos os doces numa bandejinha, assim, abri a porta pra ela, mostrei todas as opções e tal. E depois isso aconteceu outras vezes. E eu pensava, meu Deus. Tá, então a gente tem que ter uma loja física. Abrimos a loja física e eu pensei, vai ser só delivery e retirada, vamos focar mais nisso, porque dá, entre aspas, menos trabalho. Não tem serviço, né, de cafeteria atender. E as pessoas começaram a pedir, mas não tem café, não tem café, não tem café. Daí, fomos atrás, botamos máquina de café. Sim. Não podia ainda ter o consumo no local, porque era pandemia. As pessoas pegavam café para levar. E aí lá por novembro de 2021, que normalizou as coisas, a gente pôde botar as mesas para cafeteria e começamos a explorar esse nicho. Então, era uma doceria, daí virou doceria e cafeteria, agora já tem salgados também. Porque o cliente ia pedindo, não tem nada de salgado, não tem nada de salgado. Então, muito além de resolver o meu problema, né, eu sempre quis atender muito bem as pessoas. E é uma coisa que eu amo. Sempre falei assim, se eu precisasse ser garçonete, meu Deus, eu ia ser a melhor garçonete, porque eu tenho prazer em servir, sabe? E aí eu sempre escutava, o que o cliente está pedindo? Gurias, o que estão falando? Estão reclamando de alguma coisa? Não, querem salgados. Beleza, começamos com salgados. E agora a gente está ampliando mais a linha de salgados,
porque nos pedem muito. E essa questão de farinha, como é que está administrando nos salgados? a gente faz com as mesmas farinhas dos doces, então usa farinha de amêndoas, farinha de coco. Agora alguns a gente está fazendo com batata doce, mandioca, porque acaba sendo uma opção ainda mais saudável, né? Daí não farinha de mandioca, mas a própria mandioca. Usa farinha de quinoa, alguns usa polvilho doce, né? Que não tem açúcar também, nem glúten. Mas ele tem um pouco mais de carboidrato, então diabéticos a gente tem que ter esse cuidado da quantidade de carboidratos. E são essas as farinhas assim que a gente usa. O que te levou a escolher aquele local ali? Porque é estratégico, né? Para trabalhar com loja de rua, a localização é fundamental. Como é que foi essa escolha? Foi por acaso? A gente tinha olhado algumas outras lojas e nem eu não tinha gostado de nenhuma. E aí, quando eu fui lá olhar aquela loja, simplesmente eu me apaixonei. Tipo assim, meu Deus, tem que ser aqui, sabe? Se não fosse lá, não ia ser em outro lugar. E aí, essa loja já tinha um negócio de alimentação saudável antes. Então, a cozinha já estava revestida, ela já estava com os divisórios do jeito que tinha que ser. E eu não queria gastar muito também, né? E mesmo assim, eu gastei. Mas ela estava mais pronta do que as outras. Então, ela tinha piso, tinha divisório de gesso. Sim. Era na frente da igreja, e daí isso foi uma coisa que me pegou muito, assim, porque eu tenho muita fé. O nome da minha mãe é em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, então o nome dela é Margarete de Fátima. E aí, ser bem na frente da igreja de Fátima. Além de que era super conveniente, porque tinha mercado perto, feira 2 vezes na semana. Um parque na frente ali. Um parquezinho ali, é uma área muito gostosa da cidade. Muito. Tem ali mais pra baixo, tem pracinha, tem colégio. Então, ela não tem aquela cara de shopping. Eu nunca quis ter loja em shopping. Não tem aquela coisa fechada. Ali é muito, tipo, vida diurna. Tem academia perto, mercado. Então, por exemplo, falta algum ingrediente? Qualquer pessoa pode ir ali e resolve rapidinho. Né? E tem uma loja de embalagem do lado também. Então, não preciso ter estoques imensos de embalagem ou me preocupar muito com isso. Né? Tipo, faltou tal embalagem. Meu funcionário vai ali, resolve. Então, ali é o lugar perfeito. E aí, esses foram os fatores, assim, que fizeram eu escolher ali. Mas eu, basicamente, bati o olho e falei, meu Deus, tem que ser aqui. E deu certo? Deu certo. Graças a Deus, tá dando. Pessoal, olha, vocês estão vendo encantadora uma jovem que acabou trocando a universidade porque começou a dar certo. Né? E eu te disse, né? Tem uma genética, os Corradini são comerciantes. Né? Isso não tem o que fazer. Então, a gente conhece a família, é fantástico. E Carol, nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, passar muito rápido isso aqui, né? Essa é a nossa conversa. E nós já voltamos com a Carol Corradini. Isso. Sem culpa, com ela. Já voltamos com esse Pense Grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade.
Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Estamos de volta com esse Pense Grande com uma menina que pensa muito grande. Carol Corradini, da Sem Culpa. Agradecer o Johnny, o nosso técnico Johnny Rivers. Ele gosta quando eu chamo ele de Johnny Rivers. E nós estamos com um outro parceiro no programa, que é o Feed Bank, que é um banco em Santa Maria. Um abraço ao Paulo Monteiro, ao Anderson Tasqueto, que entre tantas empresas que tem, criaram o Feed Bank, um banco em Santa Maria. Agradecer, como sempre, ao Juliano Cancian Imóveis, o Sebrae, que é parceiro sempre, né? O Sebrae está sempre com a gente. A Cotricel, do meu amigo o Zé Paulo, presidente da Cotricel. A São João, do meu amigo Pedro, e a R2Z, que está construindo esse magnífico prédio do 14 bis. Bom, Carol, passada essa fase inicial, obviamente que começa aquela expectativa de crescer. Como é que foram essas etapas de aprendizado, de visão de mercado, de oportunidades? Então, a gente foi crescendo bem devagar. Na verdade, não foi um crescimento rápido, e eu ainda acho que é um crescimento lento, mas ele é um crescimento sadio. Então, eu, por não ter, assim, os meus pais são funcionários públicos, né? Então, eu sempre fui muito incentivada a fazer o quê? Voltar para a faculdade e fazer um concurso público, né? Completamente diferente do que eu fiz. Então, apesar da gente saber... Já vem uma quebra de paradigma, né? De muita coragem. Não, para falar pro meu pai, que é engenheiro civil, que eu ia trancar a faculdade de engenharia civil e vender doce sem açúcar ainda. Eu imagino. Não foi fácil, assim. E que nem eu te falei, a faculdade era fácil para mim. Eu sempre gostei. E eu sempre tive a veia empreendedora, porque na faculdade eu dava aula particular. Então eu ia super bem, os meus colegas, o que tu faz para ir bem? Não sei o que eu falei, eu estudo. Mas como que tu estuda? A gente também estuda. Eu falava, não, eu posso... a gente pode fazer uma aula, eu ensino vocês e tal. E dava certo, porque eles iam bem nas provas depois. Então, eu tinha muito essa coisa, né? De tipo, não estava vendendo, mas estava ganhando para dar aula para eles. Então, eu juntava 10, cobrava R$10 a hora e dava as minhas aulas. Mas aí tive que falar pro meu pai, né? Que eu não queria mais... Não é que eu não queria. Decisão difícil. Foi bem difícil, assim. E a faculdade, o que eu pensei, né? Para tomar minha decisão. Se eu não aproveitar essa oportunidade de negócio agora, pode ser que daqui 5 anos ela não exista mais. Sim. Mas a faculdade ela vai continuar existindo daqui 5 anos. Então, se eu me arrepender, eu quiser voltar atrás, quiser continuar a minha faculdade, daqui 5 anos ela vai estar lá. Mas essa oportunidade de negócio pode não estar mais. Então, foi isso que fez eu tomar a decisão. Claro que eu conversei com os meus pais, eles viam que eu amava o que eu fazia, e eles disseram, não, se tu acha que é o certo, tranca a faculdade e vida que segue. E aí, abri a primeira loja, sempre muito com o pé no chão, porque não tinha como dar errado. Não tinha essa possibilidade de, se der errado, sei lá. Não tinha que dar certo. E aí, as coisas foram evoluindo, foi aumentando o faturamento, tudo muito gradual. Não foi tipo, hoje eu faturo 30, abri a loja e faturei 60. E as pessoas falavam, tu vai sair de casa, vai triplicar teu faturamento. E eu só pensava, cara, não vai triplicar meu faturamento, só de eu abrir uma loja. E não triplicou, no primeiro momento. E as coisas foram evoluindo, foi aumentando o faturamento, os clientes fidelizavam muito. E não que não vá ter problemas no meio do caminho, que não vá alguém pegar um doce que está estragado, que deu algum problema, porque isso pode acontecer, né? Ninguém está ileso de passar por isso. Mas eu sempre fiz muita questão de ser transparente com o cliente, de dar suporte, e de ter um relacionamento. Então, durante todos esses anos, eu me importava muito em criar um relacionamento com o cliente, não só eu, mas as meninas do atendimento. Porque se o cliente reclamar, é a melhor coisa que ele pode fazer por ti. Porque se ele não reclamar e não voltar, tu não sabe o que aconteceu. Sim.
Então, às vezes as pessoas, ai, fulano reclamou. Eu falei, amiga, agradece que reclamou, graças a Deus. Porque se a pessoa não disser, ai, comprei uma torta e tava meio seca, como que tu vai saber que isso tá acontecendo ali dentro? Às vezes já aconteceu de mudar o fornecedor da farinha. Sim. Vira uma farinha um pouco mais fibrosa e a torta fica seca, mesmo seguindo a ficha técnica. Então, esses feedbacks, assim, de clientes me ajudaram muito a ir aprimorando os processos e melhorando os processos. E aí, o faturamento continuou aumentando, a gente via que existia ainda demanda de mercado e surgiu a oportunidade de abrir o quiosque no Vita Center. E o que me encantou mais na possibilidade do quiosque não foi de, tipo, ter mais um ponto de venda ou ter mais uma loja. Foi o fato de eu poder testar uma operação diferente da que eu tinha. Então, eu queria fazer toda a operação que eu tenho na loja dentro de 6 metros quadrados, que é o quiosque, e gastando pouco. Então, né, fui lá, fiz projeto com os arquitetos, a gente criou toda uma estrutura com cano de PVC, serralheria por baixo, tipo uma casinha, e conseguimos colocar toda a operação de cafeteria dentro. Ficou muito legal ali. Ficou, né? Queria uma coisa diferente. Então, a gente conseguiu. E não agora... tem como não passar ali e não ver, né? Rosa, bem rosa. Pessoal, no Vita Center, ali bem na frente do Caridade. É Pinheiro Machado 2366. E tem 1 hora de estacionamento gratuito para os nossos clientes. Só carimbar o ticket. 1 hora? Dá para tomar um café, né? Vale muito a pena. Então, eu queria muito testar esse modelo de negócio, porque as pessoas chegavam lá na loja e falavam, é franquia? Eu pensava, não é franquia. Tipo, mas então significa que eu tenho cara de franquia, né? E se algum dia eu quiser franquear, como é que eu vou oferecer um único modelo de negócio pro meu franqueado? Pode ser que ele queira botar menos dinheiro, e aí eu preciso dessa opção. Então, o quiosque foi muito com essa ideia de ter um outro modelo de negócio, com um custo bem menor, e um investimento inicial bem menor. E aí a gente testou, validou, tá 1 ano e meio já, não, 1 ano e 8 meses quase, ali no Vita, e o resultado dele tem sido bem positivo, assim, é muito mais uma venda por comodidade, né, o cliente está passando ali. Foi uma aposta no escuro, né? Vou apostar no meu feeling. Exato. O meu feeling é que dá certo. Né? Aquele movimento ali, um fluxo de pessoas impressionante ali. Numa área médica, né, hospitalar. Então, às vezes a pessoa vai no nutricionista e descobre que Eles já abriram aquele acesso ali? Ainda não, estão tentando. Ali vai ser muito importante aquele acesso com o X das clínicas do lado. Eu acho que vai melhorar bastante, assim, o fluxo ali. E fomos passinho por passinho, assim. Então, abri o quiosque em outubro de 2023. E esse ano abrimos, então, uma loja em Floripa. Pois né? Como é que foi esse... Em sociedade, tem uma sociedade. Aí já é um passo... É um passo um pouco maior. Mas entre esses passos, assim, né, claro que a vida segue acontecendo. Eu dei consultoria para algumas empresas de doces saudáveis. Eu estruturei uma doceria saudável lá em Balneário. E... porque vieram me procurar, queriam comprar sem culpa, daí eu não queria vender. Então eu falei, se quiser, né, eu posso te dar uma assessoria, uma consultoria, ou ser tua sócia. E eu fui aprendendo com outros negócios. Sem dúvida. Então eu estruturei toda a operação, treinei a equipe, e eu comecei a ver que não era tão difícil assim de expandir se tem demanda se tem demanda reprimida, né? Tipo, Santa Catarina tem bastante. E uma amiga minha que mora em Florianópolis, que é administradora, ela queria muito abrir uma sem culpa, muito, muito. E eu falava, mas amiga, assim, não tem a possibilidade de abrir uma sem culpa, entende? Porque dá um trabalho enorme, dá estresse e tal. E ela falou, não, mas eu tô disposta. Falei, não, mas tu não tá entendendo, dá bastante trabalho. Eu falei assim, se tu quiser mesmo, então tu vem aqui, tu vai passar 1 semana aqui vendo tudo que eu faço. Vai fazer tudo que eu faço, e daí se tu achar que realmente tu quer isso, a gente continua a conversa. Senão é inviável. Falei pra ela, é inviável porque as pessoas querem ganhar dinheiro e não querem trabalhar. E no meu ramo é impossível. Entende? Como é que eu vou abrir uma doceria e não vou me preocupar com o produto, com a produção? A área da alimentação não tem chance. Não tem.
E ainda mais Floripa, que era longe. Então, para eu fazer transporte congelado daqui para lá, ia perder a qualidade. Uma das coisas que eu mais vendo é o bombom de morango que eu trouxe para ti. E o morango, como que eu vou congelar morango, descongelar morango, se de um dia pro outro ele já perde a qualidade? Tá, mas tu vai me dar de presente aqui? Tá aqui, sim, ó. Vamos ver. Eu achei que era propaganda Não! só. Não, mas tem que me explicar agora os teus Agora produtos você aqui, mostra. Carol. E assim, esse bombom de morango tem que ser feito no dia. Meu Deus, aqui, mas o meu regime vai pro saco. Não, é aqui. sem culpa. Tá, vamos ver, me explica Ó. aqui, vamos ver. Essa aqui é a trufa de bergamota, que é uma das favoritas da Giovana. Agora ela tá bem grande. Que a gente faz sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Esses aqui são os bombons de morango, ó. Que é com o morango muito dentro. Tem preto e branco. Ó. E esse aqui é um pote novo que a gente lançou agora, que é o Brownie Duo. Que é com Meu brigadeiro. Acho que esse que Deus. ele vai gostar, amiga. Brownie Duo. É. Só em olhar. Não, esse é maravilhoso. Maravilhoso, cara. Eu não vou poder comer aqui que o Não tem o colher. Johnny já me Eu proíbe. não trouxe colher. E aqui, essa aqui é pra Giovana? Esse é pra Giovana. A Giovana comprou bombons. Quer ver o pedido dela? Tá ali, ó, Gi com o coraçãozinho. A gente comprou Esse bombom e pedido foi trufa de preparado bergamota. com muito carinho, especialmente para você, por Carol. É um Bom, cartãozinho. Carol, me diga o seguinte, e você sempre teve sócios? Eu sempre tive. Agora, no início eu tinha, né, na minha doceria aqui. E aí o meu sócio pediu pra sair da sociedade, que ele era meu ex-namorado. Então ele quis terminar o namoro e a sociedade, tudo assim, do dia pra noite. E aí eu me vi sem sócios. Sim. Assim. E eu lá com uma empresa. Meu Deus. E até a Gi sabe, né, que foi muito difícil na época. Mas assim, hoje, muitas coisas que acontecem, eu só penso assim, cara, se eu passei por isso, que é uma coisa difícil, né? De tipo, o teu sócio, ele não é só um enfeite dentro da tua empresa. É. Ele desempenha um papel fundamental. Aqui que nós falamos aqui no começo, né, Carol? No começo, os jovens, principalmente o empreendedor jovem, é muito fácil, vamos pegar junto a turma, vamos fazer uma empresa. sociedade. Normalmente não funciona. É. É muito difícil, né? O jovem empreendedor, no entusiasmo, na empolgação, ele deixa a razão um pouco de lado e não dá certo. É. Não, e a gente começou com 17 anos, né? Então, tipo, Imagina. era muito. E o perfil era diferente. Hoje eu já sei ler o perfil de uma pessoa. Na época, claro que eu não Claro. sabia. E Sim. assim, era meu namorado. Então, assim, eu tô precisando de gente pra trabalhar. Tu quer trabalhar? Vamos lá. E eu sempre fui assim, eu botava a família toda, né? Tipo. E aí eu me vi nessa situação de, nossa, mas eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, eu tenho um CNPJ. Ele saiu do dia pra noite, então ele chegou em casa, falou que queria terminar, que não ia trabalhar amanhã, e foi basicamente isso. E ele nunca mais foi. E eu pensei, meu Deus, então se ele não vai trabalhar, eu vou ter que ir, né? Meus funcionários estão lá, como que eu vou fechar um negócio? Aí eu passei por toda essa parte de vender, então, né? Ou de comprar a parte dele ou vender a minha parte. Pensei muito, pensei se era o que eu queria, se não era o que eu queria, mas todos os dias eu fui trabalhar chorando. Tipo, eu ia trabalhar, fazia meu trabalho. Expliquei para as minhas funcionárias. Falei, fulano nunca mais vem, todo mundo achou que era mentira até. E eu falei, eu tô um pouco perdida, assim. Vou trabalhar chorando provavelmente por 1 mês, mas eu vou estar aqui todos os dias. Eu só preciso que vocês aguentem 1 mês, até eu me reorganizar. E ele fazia toda a parte... Contar parece fácil, né, Carol? Não é. Eu juro, eu cheguei assim no dia, eu tenho na minha mente a imagem. Eu abri a porta, meu pai me deixou na frente. Eu abri a porta, eu deitei no chão e eu chorava, assim, até esperar as pessoas chegar. Porque é uma sensação muito de luto, né? Como se tu perdesse. Sem dúvida, é luto. É? É luto. E aí eu só pensava assim, tá, mas calma, tudo passa, vamos lá. E as minhas funcionárias me deram todo o apoio, assim, me aguentaram lá chorando até eu entender, porque eu fazia a parte de venda, atendimento, marketing e produção. Não fazia nada de administrativo. Ele que fazia a parte administrativa, financeira. Não tinha nem o acesso da conta bancária. Então eu tive que aprender toda essa parte para eu conseguir gerir, fazia daí a conciliação bancária. Então todos os dias eu chegava, fazia a minha parte da cozinha, da produção, fazia a conciliação bancária. E nessa fase ruim, eu aprendi tudo. Eu aprendi todos os processos. A dor ensina, A receber. não tem dúvida. Então, assim, pra mim foi difícil,
mas eu aprendi todos os processos, porque antes eu sabia 75%. E aí, eu sempre tenho aquela coisa de tipo, isso aqui é difícil de fazer, vou tentar procurar uma maneira mais fácil. Não procurar um atalho, mas encontrar uma forma mais fácil de fazer o processo, né? Então, nesse quesito, assim, de sociedade, essa ruptura me fez muito mais forte. E aí, depois eu não fiquei com medo de ter sócios, né? Mas que veio para bem, né, Carol? Exato! E aí eu fui aprendendo, depois eu tive outra sociedade que também não deu certo, que foi lá em Balneário, mas aí tu vai aprendendo, sabe? Que não é tão simples assim, uma sociedade que tu precisa entender o perfil da pessoa, que ela é quase um casamento e que, assim como qualquer coisa, pode acabar um dia. E a pior coisa que tem é quando tem um sócio que te puxa para baixo. Tem que ter sócio com a tua cabeça, sabe? Que pensa assim, que quer ir para frente. Sim, que te tira da zona de conforto. É isso aí, te tira da zona de conforto. Não que te coloca. Então agora nós estamos muito bem determinados, com a visão correta pela frente, passo a passo tem que ser feito, né? Então hoje a Carol está de dona da situação. Aqui em Santa Maria, então, não tem sociedade, né, em nenhuma das duas lojas, mas para expandir, uma sociedade foi fundamental, né? Sem dúvida. Então eu queria muito uma pessoa que quisesse muito, né, que quisesse trabalhar, que gostasse do que faz. E a Marcela, que é minha sócia lá em Floripa, assim, ela falou, amiga, para mim nunca existiu outra possibilidade na vida a não ser empresária, porque os pais dela têm empresa. Então ela cresceu com isso, sabe, na cabeça. Ela falou, meu sonho sempre foi ter empresa, eu guardei dinheiro, eu boto todo o meu dinheiro para nós abrir aqui e tal. E aí eu vi que ela queria muito, né? Então a gente abriu, fizemos um investimento lá. Meio a meio? Eu tenho um pouquinho mais que ela, por enquanto, né? Mas vai ser meio a meio. E aí tá dando muito certo, assim. Ela é muito pra frente. Ela trabalha, tipo, o dia inteiro, fica no atendimento, faz o administrativo. E que não errar duas vezes, né? Não. Acertar na mosca. E é muito importante que tu tenha uma pessoa que queira trabalhar, sabe? Sim. E aí a gente se dá super bem. Claro que às vezes tem uma coisa que tu não concorda, mas eu acho muito bom. Não dá pra pensar igual. Tu tem segurança. Tu tem resposta para qualquer pergunta, qualquer dúvida que ela tenha. Ponto. Tipo assim, eu já fiz assim, assado. E às vezes, não dá pra fazer desse jeito. E aí eu já errei daquele jeito. Isso. Então tu já evita erros. Não tem erro. Não tem erro. Pessoal, nós estamos conversando aqui com a Carol. A Carol está aqui, criou essa empresa diferenciada, sem culpa. E vocês estão tendo assim, né? O que é, como é difícil, mas como é fácil também empreender quando se quer trabalhar, se vislumbra. A gente nasce com esse dom de empreender. Isso tem muita genética. Nós já voltamos com esse Pense Grande com a Carol Corradini, poderosa. Pense Grande com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível.
Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Pessoal, vamos mudar, quebrar um paradigma aqui dos nossos programas, trazendo a Giovana que estava nos assistindo agora. A Giovana está participando do terceiro bloco, por quê? A Giovana é dona do Pão do Gato, é uma das donas do Pão do Gato, e a Carol são do mesmo ramo. Então nós vamos aproveitar essa oportunidade de falar um pouco sobre o segmento da alimentação. Se quiserem falar especificamente, o subsegmento de vocês seria chamar de delicatessen? Seria, né? Sim, é mais próximo, né? Então agora vocês vão conversar, só vou Eu acho olhar. que talvez o da Gia é mais padaria, né? Porque tem toda a parte de pão e fermentação. Isso, o início do negócio se deu como padaria Uhum. e aos poucos foi se acrescentando. O mesmo negócio Sem Culpa. É. Também não tinha loja física, em algum momento se teve a loja física, Uhum. houve a necessidade da demanda. O café, as pessoas começaram a pedir. Uhum. E aí tu entende que tu consegue dar aquele próximo passo. É que a Gia começou no salgado, foi pro doce e pro café. E eu Isso. comecei no doce, fui pro café e fui pro salgado, né? Mas é bem isso, é padaria, delicatessen. Eu não trabalho com fermentação, né? Então essa é a única diferença, assim. Mas é tudo comida. A Carol não sei se pode ir lá. Posso sim, já Pode fui. ir na cozinha, não. Ah, não posso sim, não sou celíaca. E o segmento de vocês, que vocês estão, porque vocês analisam o mercado de Santa Maria? O que tu analisa, amiga? Então, eu estava até conversando com a Carol sobre isso. O segmento de Santa Maria, especialmente os nossos, que são nichos, Uhum. né, que é um Bem público diferenciado. O da Carol, porque tem desse público que é diferenciado, porque tem restrições. O nosso não tem restrições, mas é um negócio diferenciado porque tem produtos diferenciados. Tem valor agregado. E São valor produtos. agregado, então criou-se negócios de nicho. E Santa Maria ainda está engatinhando em negócios de nicho na área Da alimentação. da alimentação. É um pensamento bem normal de cidade de interior, na verdade, né? Porque a gente é uma cidade que cresceu muito, mas ainda se tem um pouco dessa mentalidade de interior. Sim, ela é cosmopolita de um lado e interiorana de outro. Exatamente isso, porque tem muitos negócios grandes aqui, muito prósperos, mas às vezes a mentalidade das pessoas ainda é tipo, ai, não, que é bobagem, ou elas não gostam de gastar com experiências, sabe? Porque hoje, tu ir na Pão do Gato, tu ir na Sem Culpa, é uma experiência. Então, a gente não tá ali para te vender o produto pelo preço mais barato possível. A gente tá ali para te vender o melhor produto e te proporcionar a melhor experiência com aquele produto dentro do nosso estabelecimento. É o perfil de vocês, produtos de qualidade. Exato. A gente tem essa cultura, assim, mas será que é toda a qualidade que estão dizendo? Na cabeça do consumidor, ele está sempre um pé atrás, assim. Parece que estão te botando um produto de segunda linha, terceira linha, e vocês não, vocês usam produtos top. Exato. Sim, e eu vejo assim que às vezes não é uma questão de não ter pessoas com poder aquisitivo, não é essa a questão. Não é. É às vezes a mentalidade, um pouco dessa questão de será que é, mas aí a gente comprova a partir do momento que o cliente vai lá e tem a experiência, ele vê que é. Mas de entender o valor, que aí é a questão da mentalidade, de não entender, não quero pagar, acho que não precisa, acho que não vale. Ou, sei lá, eu nem sei o que pensam direito, mas, por exemplo, por que eu vou gastar com isso? E até a nova geração, essa geração Z, eles estão vindo muito mais em busca de experiências do que as gerações antigas. Então, eu acredito que isso vai mudar com o tempo aqui em Santa Maria também, porque é uma geração que eles não querem mais tanto construir patrimônio e comprar casa e qualidade comprar de vida. carro. Eles querem qualidade de vida. E isso entra muito também essas experiências em ir a lugares diferentes, em valorizar um tempo de qualidade. Então, eu acredito que a perspectiva para os nossos negócios é que vá melhorando. Mas, de fato, tu percebe que em outras cidades é muito mais fácil.
E eu senti isso na pele, sabe? De tipo, aqui, meu Deus, eu tenho que me esforçar muito, muito para fazer com que a pessoa entenda os benefícios de um doce saudável. Lá em Floripa, eu vou comprar esse doce aqui porque depois da minha natação, hoje eu vou nadar 14 quilômetros, eu vou comer porque é mais saudável, sabe? Lá os clientes são assim. Sim. Uma mandou assim, nadei por 5 horas hoje, ganhei primeiro lugar, agora eu vou degustar meus bombons de morango. Então, esse nicho saudável, assim, é muito forte lá. E o nicho de experiência também é muito forte. Tem muito padaria de fermentação natural. Tem o padeiro de Sevilha, que é tu já deve ter visto. Sim. E assim, as pessoas valorizam muito aquilo lá, sabe? Florianópolis, ela gera uma cidade cosmopolita, mas como ela atrai pessoas do Brasil inteiro, eu vejo aqui amigos, muitos vão morar lá. Sabe? Então, é uma cidade assim, que já tem experiências feitas. Sabe? E nós ainda vamos ter que quebrar aqui os paradigmas. Eu tenho muito fixo isso na cabeça, a desconfiança de que não é tudo aquilo que tu está oferecendo. E também a limitação que vocês têm de não ter escala. Sim. Então, tem que oferecer 50, 60 produtos diferentes numa escala pequena. Isso acaba te encarecendo. O custo fixo, né? Acaba sendo alto, sim. Porque se tu vende roupa, tu consegue enviar para qualquer lugar do Brasil. Agora, o alimento, né? Tem que ser quase que na hora, assim, preparado e vendido. Não, e Santa Maria tem a questão até, as pessoas comentam muito, tu não vai abrir no centro, não vai ter Pão do Gato no centro, Camobi é muito longe, Camobi... Nem é longe. Entende? Então a gente fala assim, mas é tão longe Camobi, né? Aí os amigos de São Paulo, tu não sabe o que é São Paulo? Uma hora. É porque é a nossa realidade, uma hora, duas, né? dentro do carro, né? E agora com a duplicação da faixa, tudo ficou muito rápido. É mais fácil tu vir de Camobi para o centro, para o shopping lá, do que ir para o centro, porque existe uma locomoção mais fácil. E não pedem sem culpa em Camobi? Pedem. Aí, ó. Mas não vale a pena tu abrir, sabe? Vai só aumentar um custo fixo e... Às vezes, em vez de tu aumentar o teu faturamento, tu vai só dividir. Sim. Mas isso é natural, sabe? De a gente querer é provocado para dar um passo maior que a perna. Sim. Isso é uma provocação. Para quem está de fora é fácil dizer assim, bota uma outra loja. Tá? E assim, né? Vocês também têm um ponto crucial que é estacionamento. Sabe, é crucial, não pode colocar num local que não tem estacionamento. Tá? Contar com os consumidores do centro e tal é muito complicado. É muito arriscado. Mas assim, eu acho que vocês vão ter, num momento ou outro, vão ter que optar em franquear, sabe? É o mercado que mais cresce no Brasil, é o franqueamento hoje. Sim. E Santa Maria tem excelentes empresas aqui já, né? E eu cito o Marçal daqui, um abraço ao Marçal, que é uma pessoa fantástica. O Marçal já tem, eu acho, umas 70 franquias pelo Brasil afora. Inclusive, ele é muito querido, ele foi lá na loja, fantástico. A gente conversou, e ele até falou, não, tu me chama que eu te ajudo, e eu tô devendo a ligação. Marçal tá devendo visita no Pão do Gato. Viu só? Mas assim, realmente franquia pro nosso segmento é uma oportunidade muito boa, né? Sim. Eu penso bastante nisso. E vocês têm produtos diferenciados, né? O que não adianta tu querer franquear o que todo mundo tem. Tá? Agora, vocês têm diferenciação no produto, na qualidade, e não tem outra volta para crescer. Porque hoje tu depender de capital, tu tem para controlar mão de obra, qualidade, e desestimula, né, uma loja própria em outras cidades. Você não vai estar perto. E toda loja tem que ter um dono, né? Sempre penso isso, porque o dono é quem vai estar preocupado com aquilo, vai estar preocupado com o atendimento dos clientes, e não tem como tu ser dono de todas as tuas lojas, né, se não for franquear. Uma vez eu pensei assim, estava surgindo o Queiro Café, uma franquia do Queiro Café.
Não, eu vou ser um escravo aqui, Aham. porque tem que estar aqui às 7 da manhã, fechar às 9 da noite, abrir sábado, abrir domingo. É. Não é fácil a Não vida é também do fácil. franqueado, aquilo que nós falamos, né? Uhum. Não é fácil a vida do empreendedor. Não é, por isso Não que é. o franqueado, quando tu vai, né, abrir uma franquia, tu tem que encontrar alguém que, por exemplo, para ti não faria sentido ser um sócio operador, mas talvez um sócio investidor. Então, eu tenho várias amigas que têm Quero, né, e o modelo de negócio deles é incrível, porque é justamente isso, tem que ter alguém que queira trabalhar e alguém que queira botar o dinheiro. Porque às vezes a pessoa que quer botar o dinheiro ela não quer trabalhar. E a que quer trabalhar não tem dinheiro para botar. Então, tu junta o útil ao agradável, a tua loja vai ter um dono, que é o sócio operador, que vai estar sempre lá. E aí tu consegue fazer com que todos os processos funcionem como precisa. Então eu acho muito interessante esse modelo deles, né? E eu penso bastante em ir mais ou menos assim para esse lado, né? Caso eu vá franquear. Manter o diferencial. É. Manter o diferencial, manter a margem. E a gente vê, né? Porque também quando é mal conduzido o franqueamento, vai levar à frustração. É. A gente vê aqui Sim. quantas franquias acabam fechando porque foram mal conduzidas, não foi feita pesquisa adequada de mercado, né? O investidor se empolga, há uma marca famosa. Então, assim, tem que ser realmente um ganha-ganha. É, tem que ser bom para os dois. E porque franquear não é, né, só tipo, vou te vender uma loja minha. Tu tem que ter uma outra empresa, né, que é uma franqueadora, que vai dar suporte para esse franqueado. Então, tu não pode estar 100% dentro da tua operação, porque daí tu não vai ter tempo de dar suporte, de ensinar, de capacitar. E eu vejo muito isso, assim, que são coisas que eu ainda penso, né? Porque não adianta eu... franquearia, daria para franquear. Mas o que adianta eu fazer as coisas sem seguir os passos, sabe? Subir os degraus da escada. Daqui a pouco tu põe em risco o teu próprio negócio original. É. Se encaminha mal. Exato. A Giovana, o pessoal, desde o começo, né, Giovana? Não vamos botar uma franquia em São Gabriel, um Alegrete, sabe? As pessoas se empolgam com aquele produto. Os Que amigos é de Caçapava, vamos botar em Caçapava, vamos botar em Santiago. Calma. Não, tudo tem o seu momento. O cavalo passa encilhado, mas tem que ter o cuidado. Nem sempre passa 2 vezes, mas... É verdade, às foi o vezes teu passa caso. devagar. É o que tu falou para os teus pais, né? Tá passando o cavalo encilhado. Será que ele vai passar uma segunda vez? É. Então, a coragem, que tu teve uma coragem, uma persistência para enfrentar, imagina, os pais, né? Sim. Funcionários públicos. Porque isso vem de mim. Eu tive a vantagem, eu nasci atrás do balcão. Né? A Giovana conviveu com o negócio desde que ela nasceu. Sim. Agora, tu quebrou todo um paradigma, tu teve que enfrentar uma realidade familiar que nós aqui não tivemos. A gente foi ao natural. Para vocês era normal. A gente deu uma sequência, sabe, a um negócio da família. Foi dando sequência. A base é muito importante, né? Quer dizer, tu perdeu, né, entre aspas, um tempo de aprendizado que a gente já ganhou. Então... Se eu tivesse começado a trabalhar mais cedo, teria me ajudado. Não adianta olhar para trás. A gente não olha para trás. Passou. Né? Mas, assim, a importância de vocês já irem preparando e pode fazer o seguinte, quer dizer, vocês podem também criar uma só franqueadora que cuide de 2 produtos. Eu também pensei em abrir lá, né? Já. Então, aqui, ó, quer dizer, surgiu uma ideia. Por que ter 2 se podemos compartilhar os mesmos nichos, clientes próximos, os mesmos processos, as mesmas normas? Já nasceu aqui. Já nasceu aqui uma empresa de franqueamento de 2 empresas. Porque uma franqueadora tem que ter toda essa estrutura, né? E vocês são segmentos do meu segmento. Então os processos são praticamente iguais, né? Exato. Só muda os insumos. Isso vai facilitar. Sim. Vai fortalecer a decisão, tá? Vai poder antecipar a decisão de vocês, tá? Porque vamos pensar juntos já podemos, sabe? Eu, a partir desse programa aqui, eu acho que é um momento de inflexão
de vocês já começarem a costurar, né, uma parceria, porque é muito importante. O relacionamento pessoal, o olho no olho, tá? O sócio que se olha no olho, isso tem muita importância, tá? Entre vocês não precisa assinar contratos, sabe? Simplifica a rotina, a viagem de fiscalização. Tem que ir a Floripa, lá vai ter, já vê, muitos dos 2 franqueados. Sim. Tá? Então, eu já enxerguei o negócio feito. É só vocês apertar as mãos agora e nasceu aqui no programa a 3 mãos, assim, ó, 3 mãos aqui, ó. Tá aqui nasceu a primeira franqueadora de delicatessen de Santa Maria. Carol, Mas com olha assim, ó, certeza. foi muito, muito legal, sabe? Assim, eu estava há horas, que a Giovana me conta tanta história da Carol, né? Espero que tem uma que história contar. boa, né, amiga? Sim. E assim, Então ó, tá bom. Eu tenho, admiração. deixem assim, para nós encerrar, deixem aqui nessa câmara aqui, ó, deixem um recado para jovens como vocês que resolveram empreender. Vai, amiga, tu primeiro. Para mim é um desafio, né? A Pão do Gato foi o primeiro negócio onde eu estou à frente. Então, os outros negócios nunca estava à frente e realmente é outro mundo. Mas vale cada segundo tu investir em aprendizado e técnicas e relacionamento com clientes, que nem foi dito. Eu desde criança, eu trabalho, férias, era atrás do balcão atendendo cliente, então hoje é um sonho estar à frente e como foi dito também, já vem de dentro o empreendedorismo, a vontade de servir, eu acho que em primeiro lugar. Servir. Isso que eu acho que a gente tem em comum também, né, Carol? Essa vontade e o prazer em servir as pessoas. E o meu recado é que, independente de empreender ou não, mas sempre dar o teu melhor. Muitas vezes a gente fica em busca de um propósito. Qual será meu propósito de vida? Independente do que tu estiver fazendo naquele momento, dá o teu melhor. Porque se tu ainda não encontrou o teu propósito, pode ter certeza que no caminho ele vai te encontrar. Que legal. Pessoal, olha, eu fiquei até emocionado aqui, né? Porque com todos, eu nasci atrás de um balcão, então são 77 anos de experiência em relacionamento com o cliente. Uma família que tem 77 anos, né, trabalhando na frente do cliente, junto aos clientes. Então é fácil de dizer assim, façam. Façam acontecer. Tá? Então eu estou dizendo para vocês que agora já te adotei também, né? Então, Carol, já te adotei. Bem dado. E então é muito bom. Olha, podem ter certeza, esse programa aqui muda um pouquinho já a vida de vocês. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Foi deliciosa essa nossa entrevista com a Carol aqui do Sem Culpa e depois nós agregamos a Giovana com o Pão do Gato. Um beijo no coração e obrigado pelo carinho. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.